Os desastres mais devastadores da história. Hoje levaremos vocês por uma jornada sombria e fascinante, explorando desastres que marcaram a história de forma irreversível. Você vai descobrir como momentos de descuido e negligência se transformaram em tragédias de proporções inimagináveis, moldando o futuro de setores inteiros e provocando mudanças que salvaram incontáveis vidas. Prepare-se para histórias que revelam o lado mais sombrio da relação entre o progresso humano e o custo das nossas escolhas. O naufrágio do General Slocum, uma tragédia nas águas de Nova York. No dia 15 de junho de 1904, o vapor General Slocum zarpou para um passeio festivo ao longo do East River, em Nova York, com mais de 1.300 passageiros a bordo, a maioria mulheres e crianças de uma comunidade luterana local. Era para ser um dia memorável de alegria e confraternização, com muitas famílias ansiosas por um raro momento de lazer. Havia expectativa de dança, música e piqueniques, com o navio repleto de decorações festivas e uma atmosfera de celebração. Entretanto, o que deveria ser uma experiência inesquecível de felicidade se transformou em uma das maiores tragédias marítimas da história dos Estados Unidos. Pouco tempo após a partida, um incêndio começou no porão do navio. Acredita-se que tenha sido provocado por um cigarro mal apagado ou um problema no sistema de caldeiras, mas as causas exatas nunca foram totalmente confirmadas. Em questão de minutos, as chamas se espalharam de forma alarmante, alimentadas pela pintura inflamável e pela madeira seca que formavam a estrutura do navio. A fumaça densa rapidamente tomou conta dos compartimentos, causando pânico entre os passageiros. Muitos relataram que, devido à confusão, as saídas estavam bloqueadas e corredores rapidamente se encheram de fumaça, impossibilitando a fuga. Testemunhas descreveram cenas de pavor, com passageiros gritando por ajuda e tentando abrir caminho pelos corredores tomados pelo caos. Para piorar ainda mais a situação, os equipamentos de segurança estavam em péssimas condições. Muitos coletes salva-vidas, armazenados por anos sem inspeção, estavam recheados com cortiça apodrecida, tornando-os praticamente inúteis. Os botes salva-vidas estavam presos de forma inadequada e não puderam ser utilizados a tempo. Os passageiros, desesperados para escapar do calor e da fumaça, se viram obrigados a pular no rio. Tragicamente, a maioria não sabia nadar e foi imediatamente tragada pelas águas. O caos foi agravado pela ausência de uma tripulação treinada para lidar com situações de emergência, deixando as pessoas à mercê da própria sorte. Muitas famílias foram separadas no tumulto, com pais desesperados tentando salvar seus filhos. Os relatos dos sobreviventes pintam um quadro de horror e caos. Pais tentavam proteger seus filhos, enquanto outros se arriscavam para ajudar desconhecidos. Havia quem atirasse portas e cadeiras ao rio, na esperança de que servissem como flutuadores improvisados. O som de gritos e da estrutura do navio cedendo ecoou pelo rio, enquanto as chamas consumiam o que restava da embarcação. Alguns passageiros, mesmo sem saber nadar, preferiram pular do que enfrentar o calor insuportável, mas as correntes do rio eram fortes e dificultavam os resgates. Em meio ao desespero, houve também atos de grande coragem, com passageiros formando correntes humanas na tentativa de salvar o maior número de pessoas possível. No total, 1.021 pessoas morreram, a maioria por afogamento ou queimaduras. Entre os poucos sobreviventes, muitos ficaram com sequelas físicas e emocionais para o resto da vida. Os jornais da época relataram que os corpos resgatados foram reunidos em um grande armazém, onde familiares passaram dias procurando por entes queridos. Este desastre deixou uma marca indelével na memória coletiva da cidade de Nova York. Entre os sobreviventes e testemunhas,
formou-se uma pressão popular por justiça e por reformas urgentes no setor marítimo. A dor e o sofrimento compartilhados uniram a comunidade em luto, levando a uma comoção nacional. A tragédia levou a mudanças drásticas nas normas de segurança para embarcações nos Estados Unidos. Novas leis passaram a exigir inspeções regulares de equipamentos de segurança, treinamento obrigatório para tripulações e padrões mais rigorosos para o design de embarcações comerciais. Além disso, as autoridades marítimas passaram a fiscalizar com mais rigor as condições de segurança de todas as embarcações comerciais. O impacto dessas reformas foi sentido por décadas, estabelecendo novos parâmetros de segurança marítima. Este evento não foi apenas uma tragédia, mas também um catalisador para reformas que ajudaram a prevenir desastres semelhantes no futuro. Ele permanece como um lembrete sombrio da importância da preparação e da responsabilidade quando vidas humanas estão em jogo. Ainda hoje, o desastre do General Slocum é estudado como um exemplo de como negligências acumuladas podem levar a consequências devastadoras, mas também de como a tragédia pode inspirar mudanças positivas. Este episódio doloroso continua a ressoar, servindo como um tributo às vidas perdidas e um aviso à humanidade sobre os perigos da complacência. O inferno de Courrières, a maior tragédia em uma mina de carvão. Em 10 de março de 1906, a pequena cidade de Courrières, na França, acordou para um dos piores desastres de mineração da história europeia. Localizada na região de Pas-de-Calais, a mina era uma das maiores produtoras de carvão da época, responsável por abastecer indústrias em várias regiões da França. Naquela manhã, mais de 1.700 mineiros entraram nos túneis subterrâneos para mais um dia de trabalho. Para muitos, aquele era apenas mais um dia comum em um ambiente perigoso, mas essencial para a economia local. A mineração era vista como o coração da região, garantindo sustento para centenas de famílias, mas também carregando riscos constantemente ignorados. A falta de regulamentação efetiva deixava os trabalhadores expostos a perigos iminentes, enquanto os proprietários priorizavam o lucro. Tudo começou com uma explosão massiva, provocada por uma combinação de poeira de carvão e gás metano acumulados nos túneis. O impacto foi devastador, destruindo túneis inteiros em questão de segundos. O fogo e a fumaça tóxica se espalharam rapidamente, tornando qualquer tentativa de escape uma corrida contra o tempo. Os relatos indicam que alguns mineiros sequer tiveram tempo de entender o que estava acontecendo antes de serem tragados pelo caos. Outros lutaram desesperadamente para encontrar rotas de fuga, muitas vezes bloqueadas por desmoronamentos adicionais causados pela explosão. As condições já precárias dos túneis agravaram ainda mais a situação, dificultando qualquer tentativa de sobrevivência. Alguns mineiros conseguiram escapar pelos túneis secundários, utilizando rotas de fuga conhecidas apenas pelos trabalhadores mais experientes. Esses caminhos, estreitos e mal iluminados, ofereceram uma última chance de sobrevivência para poucos. Entretanto, a maioria ficou presa, enterrada sob escombros. Enquanto os que estavam na superfície organizavam esforços desesperados de resgate, a situação piorou quando novos desmoronamentos bloquearam as únicas saídas possíveis, deixando os sobreviventes sem esperança. A fumaça tóxica se acumulava rapidamente, reduzindo ainda mais as chances de vida. Os poucos que conseguiram se comunicar com a superfície descreveram uma atmosfera de desespero, com muitos sucumbindo ao cansaço e à inalação de gases tóxicos. Os relatos dos sobreviventes descrevem cenas de verdadeiro horror. Gritos ecoavam pelos túneis, enquanto grupos tentavam, sem sucesso, cavar uma saída.
O calor das chamas e a falta de oxigênio tornavam qualquer movimento ainda mais exaustivo. Alguns relataram que, em meio ao caos, houve atos de coragem ímpares, com mineiros mais experientes ajudando os mais jovens a encontrar abrigo temporário. Dos 1.700 trabalhadores, mais de 1.099 perderam a vida, em um dos dias mais sombrios da história da mineração. Entre os que sobreviveram, muitos ficaram com sequelas permanentes, tanto físicas quanto psicológicas, e carregaram a lembrança desse dia trágico pelo resto de suas vidas. As famílias dos desaparecidos enfrentaram semanas de agonia enquanto os corpos eram recuperados lentamente, muitas vezes irreconhecíveis devido às condições extremas. As investigações subsequentes revelaram condições de trabalho negligentes, com sistemas de ventilação inadequados e uma cultura de segurança praticamente inexistente. A falta de fiscalização permitiu que as minas operassem em situações extremamente perigosas, priorizando a produção em detrimento da vida humana. A tragédia de Courrières foi um catalisador para mudanças significativas na legislação trabalhista europeia. Medidas como a implementação de sistemas de ventilação mais eficazes, treinamentos obrigatórios para situações de emergência e o desenvolvimento de equipes de resgate especializadas tornaram-se padrões em todo o continente. Além disso, o desastre incentivou a formação de sindicatos mais organizados, que passaram a lutar por melhores condições de trabalho e pela fiscalização rigorosa do cumprimento das normas. Essa tragédia serviu como um lembrete amargo do custo humano da negligência e da ganância. Entretanto, ela também simbolizou um ponto de inflexão na história da mineração, garantindo que tais erros nunca mais fossem repetidos. Monumentos foram erguidos em homenagem às vítimas, e suas histórias continuam a ser contadas como um alerta para as gerações futuras. Este evento marcou não apenas uma era de luto, mas também de renovação, onde a memória das vidas perdidas guiou as transformações necessárias para proteger aqueles que continuam a arriscar suas vidas no subsolo. Esses desastres são lembretes dolorosos de como a negligência e a falta de preparação podem levar a tragédias de proporções inimagináveis, mas também mostram a capacidade da humanidade de aprender com seus erros e implementar mudanças que salvam vidas. Se você chegou até aqui, obrigado por assistir. Para mais histórias de arrepiar, não deixe de se inscrever no canal Noites Macabras e ativar o sininho para receber notificações. E lembre-se, sua sugestão de tema pode aparecer no próximo vídeo. Nos vemos na próxima história aterrorizante.